De Bolsonaro para Lula, houve uma transformação da água para cachaça no Jornal Nacional. A mudança de postura de William Bonner e Renata Vasconcelos foi tão gritante que se viu refletida nos números e estatísticas. Segundo a apuração do site Poder 360, em 40 minutos de de entrevista, Bolsonaro falou apenas 24 minutos e seus inquisidores, ou melhor, entrevistadores, falaram, julgaram e lacraram por inacreditáveis 16 minutos, ou seja, 40% do tempo. Em comparação, Lula da Silva pôde falar por mais de 30 minutos e sem ficar sujeito a interrupções, caretinhas e semblantes de desaprovação. Portanto, o ex-criminoso teve a palavra por 6 minutos a mais que o atual presidente da República, um privilégio injustificável que poderia, inclusive, ensejar reparação via justiça eleitoral. Para vocês terem uma ideia, em média, 6 minutos é o tempo do primeiro bloco do Boletim Coppola. Ou seja, na prática, a Rede Globo apresentou para o Brasil um boletim do Lula. Ironicamente, apesar de ter sido cerceado no seu tempo de fala, Bolsonaro foi responsável pela maior audiência do Jornal Nacional nesse ano, 32,6 pontos na média consolidada, o equivalente aí a 6.700.000 espectadores só na Grande São Paulo. Mas os números não contam a história completa desse fiasco do jornalismo televisivo. Além da falta de educação e decoro perante o presidente da República, Bonner e Renata pautaram sua entrevista contra Bolsonaro na falácia da falsa equivalência, aquela tática ardilosa e cínica de dar a mesma importância para coisas completamente distintas, como se elas fossem iguais ou comparáveis. Assim, o petrolão do Lula ocupou praticamente o mesmo espaço de tempo que a acusação de tráfico de influência para favorecer municípios apadrinhados por pastores junto ao Ministério da Educação no atual governo. O petrolão foi um esquema longevo e multibilionário de corrupção, envolvendo aí centenas de agentes criminosos que subverteu a democracia brasileira, financiando ilegalmente campanhas eleitorais e enriquecendo aliados do PT, incluindo o próprio Lula, que foi preso após ter sido condenado em segunda instância por 10 juízes, desembargadores e ministros. No caso dos pastores do MEC, trata-se de uma falta grave, mas pontual, que está em fase de denúncia e onde ainda não foi demonstrado desvio de verba pública para locupletar membros do governo. Pessoal, comparar aí pastores do MEC com petrolão é como comparar a possibilidade de uma unha encravada com a certeza de um pé quebrado. É intelectualmente desonesto, assim como sugerir que o mensalão, fruto de corrupção, e o orçamento, fruto de lei e de emendas parlamentares, são essencialmente a mesma coisa, como fez Lula da Silva e como aqueceu Renata Vasconcelos. Isso é a falácia da falsa equivalência em ação numa tentativa escancarada de tirar o foco da maior vergonha de Lula e do PT, a corrupção em escala industrial como nunca antes visto na história desse país. Nos governos do PT, do mensalão, do petrolão e de tantos outros escândalos, a corrupção era a regra ou era a exceção? E no governo Bolsonaro? Até hoje, a imprensa especializada denunciou apenas casos pontuais, envolvendo cifras pequenas, que ainda estão sob apuração e não produziram sentenças condenatórias. Ou seja, se existiu corrupção no governo Bolsonaro, ela foi acidental, ela foi excepcional. Mas para quem ouviu as perguntas do Bonner e da Renata ao presidente, parece que estamos diante de uma gestão maculada pela corrupção. Isso porque o jornalismo militante trata a exceção como regra para criar uma falsa equivalência entre o governo atual, que é essencialmente honesto, e governos passados, que eram essencialmente corruptos. Outro exemplo ilustrativo da diferença de tratamento entre Lula e Bolsonaro no Jornal Nacional foi a questão da pandemia. Renata Vasconcelos, com o senho franzido e voz indignada, afirmou que, nos momentos mais dramáticos, o presidente imitou pacientes com falta de ar e chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Na sequência, ela perguntou se Bolsonaro não se arrependia dessa possível demonstração de falta de compaixão e solidariedade com as vítimas e suas famílias. Vale a pena assistir aos vídeos para avaliar de forma mais contextualizada se o presidente de fato fez graça com o sofrimento de milhares de pessoas. Vou começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. O Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina e fala o que para você? Fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Para fazer o quê? Para tomar o quê? Se não tem nenhum remédio comprovadamente científico. Para ser entubado. O que vocês acharam? Para mim, parece que o objetivo dessas declarações não era zombar de doentes nem menosprezar a dor dos familiares, mas sim criticar protocolos de tratamento da Covid que impediam o paciente de ter assistência médica nos primeiros estágios da doença. Passemos então ao próximo vídeo.
na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Mais uma vez, não se trata de uma fala que insulta doentes ou familiares. É uma metáfora que, pelo seu exagero, pelo seu absurdo, chama atenção ao fato de que a fabricante da vacina não se responsabilizava por efeitos colaterais do seu produto. Uma informação muito importante que a velha imprensa optou por varrer para debaixo do tapete. Para vocês terem uma ideia, esse tema das falas e dos comportamentos do presidente na pandemia ocupou mais de 8 minutos da entrevista. Já Lula da Silva foi poupado desse e de outros temas sensíveis. Na verdade, nenhuma polêmica recente envolvendo o petista foi citada por William ou Renata. Nada sobre o fato de que Lula celebrou a natureza por criar o coronavírus e assim mostrar toda a força do Estado. Nada sobre o fato de que o PT votou contra a medida provisória que salvou o emprego de 10 milhões de trabalhadores formais na pandemia. Nada sobre o fato de que os senadores do PT votaram contra a diminuição de impostos da energia e do combustível. Nada sobre o fato de que Lula defendeu o aborto como um direito de todos, uma questão de saúde pública para controle de natalidade. Nada sobre o fato de que Lula acredita que a classe média deveria controlar o seu consumo e ter apenas um televisor em cada casa. Nada sobre o fato de Lula ter comparado a primeira-ministra da Alemanha com o ditador da Nicarágua. Nada sobre o fato de Lula ter agradecido publicamente um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado. Nada sobre o fato de que o PT quer descriminalizar o pequeno furto, despenalizar o tráfico privilegiado na porta das escolas e desencarcerar dezenas de milhares de criminosos. Nada sobre o fato de que Lula quer o controle social da mídia e a regulação da agroindústria, já que, segundo ele, o agro brasileiro tem que, aspas, evitar o plantio de coisas desnecessárias. Nada disso foi abordado no bate-papo entre Lula e os apresentadores da Globo. Todavia, é preciso reconhecer que William Bonner e Renata Vasconcelos fizeram jus ao seu papel como âncoras do Jornal Nacional. Afinal, eles contribuíram para afundar ainda mais a credibilidade da sua emissora. Sem mais delongas, vamos ao pior trecho da entrevista contra o presidente da República. Durou mais de um ano o lockdown e até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Peraí, dona Renata, repete, porque tem gente que não está acreditando. Sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Renata, com todo respeito, não dá para a senhora subestimar a inteligência do seu público e reescrever o passado. Fique em casa se puder. Nada disso. O slogan completo era fique em casa, a economia a gente vê depois. Uma política contrária às recomendações da Organização Mundial da Saúde, que nunca defendeu o lockdown como método primário de controle do vírus e sempre alertou que em comunidades carentes ou em países em desenvolvimento, a paralisação econômica era desaconselhável. E outra coisa, Renata, que história é essa de pico da pandemia? As medidas de quarentena, de isolamento social, de fechamento de escolas e paralisação econômica, popularmente referidas como lockdown, duraram mais de 2 anos em alguns casos. Tanto que foi em março de 2021, após o primeiro aniversário da Covid, que a sua colega Maju Coutinho passou vergonha ao fazer pouco caso de quem estava proibido de trabalhar, dizendo, aspas, o choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que a gente tem. Pois é, Renata, não adianta vocês quererem lavar as mãos agora que estudos científicos sérios estão demonstrando a ineficácia do isolamento social horizontal. A Rede Globo é sim a emissora do lockdown, é sim a emissora das teses de cientista de YouTube, é